Na Índia, os casamentos arranjados ainda são a principal forma dos indianos se casarem. Mesmo no século XXI, cerca de 90% dos indianos preferem que as suas famílias encontrem os seus futuros parceiros. É uma tradição que os indianos acham muito difícil de abandonar. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje o tema vai ser como os indianos arranjam os casamentos. Como vocês sabem, casamento arranjado é quando os pais dos pretendentes procuram o parceiro perfeito para o seu filho ou para sua filha. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você dar o like no vídeo, que o like é muito importante para o engajamento do vídeo, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Além disso, me segue lá no Instagram, que lá eu também compartilho muito conteúdo daqui da Índia. Se engana quem pensa que os jovens aqui da Índia já estão abolindo esse costume ou já não querem aí que os pais procurem. Uma pesquisa da IPSOS de 2013 revelou que cerca de 74% dos jovens aqui na Índia preferem sim que os seus pais procurem o parceiro adequado para eles. Muitos acreditam que os seus pais, por provavelmente terem casamentos de sucesso e por eles serem ainda muito novos e muito imaturos para saber o que eles querem, preferem seguir as tradições e ouvir aos seus pais na hora de escolher um parceiro para a vida. Existem sim casamentos que são forçados, né? De pessoas que os pais escolheram um parceiro, não seria consentido, o futuro noivo ou a futura noiva não quer, eles deixam claro para os pais e mesmo assim a família opta por seguir em frente. Isso não é a maioria, gente. A maioria ainda prefere que os seus pais procurem e eles confiam nos seus pais a esse ponto. Já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Historicamente falando, lá na era védica, né, milênios atrás, o consentimento da noiva era sim levado em consideração. Famílias aí que hoje seriam consideradas famílias da elite ou que seriam consideradas famílias reais, pais organizavam cerimônias aí para suas filhas e eram convidadas famílias de diversas regiões. A partir daí, os pretendentes tinham que provar suas proezas ou esperar para que a moça decidisse ali entre os rapazes quem é que ela queria se casar. Mesmo assim, naquela época, casamentos por amor e fugas eram bastante comuns. A mudança ocorreu por volta de 500 a.C. e o que se chamava de cultura védica começou a dar mais espaço para o que hoje a gente considera o hinduísmo. O hinduísmo é a religião dos hindus e existem não somente um livro, como no caso dos cristãos e dos muçulmanos, que seguem um livro em específico. Os hindus, eles seguem diversas escrituras. Vou pegar aqui. Um exemplo que eu peguei para vocês é o Gita, que é um épico hindu, né? E o Mahabharata, que é um dos maiores épicos hindus, o maior épico hindu aí para eles. Além disso, tem o Ramayana também, que eu tinha, inclusive, isso aqui eu dei de presente quando eu fui no Brasil, mas não são os únicos. Além desses, tem outras escrituras também. Mas antes dessas escrituras, existiam os Vedas. Os Vedas, eles também são escrituras que os hindus seguem, mas eles não contam a mesma história que aqueles livros contam. Vedas seriam mais ou menos preceitos de como um indivíduo deve seguir aí moralmente, como ele deve conviver em sociedade, o que é considerado certo, o que é considerado errado. Uma época de ouro, né, há milênios atrás. Era uma época onde mulheres e homens eram respeitados da mesma forma. Existe uma escritura, uma das escrituras que os hindus seguem, que se chama Manu. Essa escritura, ela fala sobre alguns deveres, códigos de conduta, leis. Esse Manu é uma escritura considerada extremamente patriarcal. Essa escritura é um dos maiores motivos pelo qual a sociedade aqui se tornou tão machista. Nessa escritura em específico, no Manu, as mulheres elas são colocadas numa posição de patriarcado forçado, onde ela tem que viver sob a tutela de um homem a vida dela inteira. Desde o momento em que ela nasce, ela vive sob a tutela do seu pai. Quando ela se casa, ela tem que viver sob a tutela de seu marido. E depois, no futuro, ela tem que viver sob a tutela do seu filho homem.
Com a degradação do papel da mulher na sociedade, devido principalmente a essa escritura, o conceito de casamento arranjado mudou bastante. O costume de pedir o consentimento da mulher, aí que se usava na era védica, milênios atrás, começou a ser abolido e outros costumes começaram a aparecer, como a questão do dote e do casamento infantil. Lembrando que o casamento infantil, hoje é proibido por lei aqui na Índia, mas ainda assim ele acontece, principalmente em algumas regiões aí rurais. E onde os indianos procuram os seus parceiros? Onde as famílias procuram parceiros aí para os seus filhos? Os pais, a família, ela deixa muito claro aí para o seu círculo social, para os seus vizinhos, para os seus parentes, que eles estão procurando um pretendente para o seu filho. Eles também podem contratar um serviço de casamenteiro aí da região. Tradicionalmente, o casamenteiro, ele é uma pessoa que mantém um banco de dados aí dos indivíduos da vizinhança. Outro método é procurar nos classificados dos jornais da região. Sites, portais, aplicativos matrimoniais têm se tornado cada vez mais comuns. Existem até mesmo diversos grupos e comunidades no Facebook, por exemplo, para você compartilhar aí o seu currículo, né? Dificilmente será o próprio rapaz que vai compartilhar o currículo dele e nunca será a própria moça que vai compartilhar o seu currículo aí em aplicativos, em sites, né, em grupos de Facebook. Provavelmente será um familiar muito próximo desse rapaz ou dessa moça. Eles listam aí na sua biografia coisas como ocupação profissional, renda familiar, religião, casta. Para muitos homens, mas principalmente para as mulheres, dados como peso, altura e cor, tonalidade, devem ser listados também. Quais são os critérios para o match perfeito? Uma vez que uma possível combinação é feita, que a família de um rapaz ou a família de uma moça se interesse por um perfil em específico, os membros mais velhos da família ou os que têm mais responsabilidade na família, eles se encontram num local pré-determinado. Isso pode ser a casa da moça, ela provavelmente não estará presente, a casa do rapaz, o que costuma acontecer também, o rapaz não estará presente geralmente, ou até mesmo um local neutro, né? Até mesmo a casa de um parente. Esse seria o primeiro contato das duas famílias, pessoalmente, né? Nessa conversa, eles julgam fatores como a situação financeira das famílias, o que as famílias têm, se as famílias têm carro, se as famílias têm casa própria, qual é a renda familiar daquela família. Isso já é conversado no primeiro contato das duas famílias, pessoalmente, viu, gente? Questões culturais, costumes, a gente pode incluir alimentação, aqui é muito importante para eles, por exemplo, se uma família é vegetariana ou se é não vegetariana. Curiosamente, eu conversei com vocês em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás sobre o que os indianos comem. A maior parte deles não é vegetariana. Claro que mais de 90% não consome carne de vaca. A carne de vaca aqui, mesmo entre os muçulmanos e os cristãos, eles também evitam por costume mesmo. Mesmo os hindus, eles consomem frango, consomem ovos, consomem peixe. Somente de 25 a 35% da população aqui na Índia realmente é vegetariana. Isso vai depender muito do estado e da região também. Isso pode aumentar ou diminuir aí essa porcentagem. Aqui no estado onde eu moro, cerca de metade da população é vegetariana. Isso conta bastante na hora de você escolher um pretendente para o seu filho ou para sua filha. Dificilmente a família de uma moça que seja vegetariana vai querer enviar a sua filha para se casar com um rapaz onde lá na casa deles a família cozinhe carne eu digo assim, frango, né, gente? Ou outros tipos de carne que não carne de vaca. Porque a sua filha provavelmente terá que cozinhar essas carnes, coisa que ela não está acostumada aí desde criança. Um critério também muito importante, é lógico, é a religião. A religião está no topo da lista na hora de você fixar um casamento por aqui. O casamento arranjado, ele não é uma exclusividade dos hindus. Indianos que são de outras religiões aqui na Índia, como os muçulmanos, os cristãos, eles também fazem casamentos arranjados. Para vocês entenderem que isso não está enraizado na religião hindu hoje. Isso está realizado na cultura do país. Um outro critério na hora de fazer esse match perfeito seria, lógico, a casta. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre castas, e a religião hindu ela é dividida em castas, subcastas, subcastas, né? Então as famílias buscam pessoas que participem aí da mesma casta
e da mesma subcasta de preferência. Outro critério muito importante é a vida profissional. O futuro noivo precisa ter um emprego ou um negócio estável para que a família se sinta segura na hora de entregar a sua filha. Quanto maior as qualidades profissionais do rapaz, mais procurado ele é para um futuro casamento. Claro que hoje em dia as coisas mudando, meninas que graduaram, que pós-graduaram, também costumam ser mais requisitadas. Não necessariamente porque essa moça venha a trabalhar e ajudar financeiramente aí. Muitas famílias até gostam disso, é lógico, mas isso não é um fator determinante. Mas porque as famílias acreditam que famílias de meninas que investiram na sua educação costumam ser famílias com altos valores éticos e morais. Outro critério, a aparência física. Isso não costuma ser muito julgado quando a gente vai falar sobre os rapazes, mas sobre as moças ainda é algo importante. Altura, peso, tonalidade são aspectos a serem determinados pelas famílias. Eu moro numa família agregada, como a maioria deve saber, então o meu marido tem 2 irmãs que são casadas e moram com os seus maridos, a família lá dos seus maridos. Meu marido tem mais 2 irmãos que são solteiros, eles ainda não são casados. Um deles está na idade de casar, então a família tem pesquisado aí uma futura pretendente para ele, né? Eles levam alguns desses critérios em consideração. E quando a gente fala sobre aparência física, um dos critérios que eles têm levado muito em consideração é a altura da moça. A família do meu marido, ela é alta. Minha sogra, ela é bem alta, ela é mais alta do que eu. Ela tá com 1,70, talvez um pouquinho mais. O meu marido, ele é alto, os irmãos dele são altos, as irmãs dele são altas. Vou deixar uma foto pra vocês que eu postei no meu Instagram, no meu story, né? Faltando um dos irmãos dele aqui nessa foto, que foi nessa foto que eu reparei, né, mesmo como eles realmente são altos, porque eu já me considerava alta, eu já tenho aí 1,67, 1,68. E nessa foto vocês podem ver que todos eles são mais altos do que eu. Gente, ele não costuma ser muito alto, né? Ele costuma ter uma estatura um pouco menor. A família aqui do meu marido, por ser um pouco mais alta, eles têm feito questão de encontrar uma moça que seja compatível aí na altura a eles, né? Levando todos esses critérios em consideração, a gente também entra aí no consentimento dos dois, né? Do rapaz e da moça. Hoje em dia, muitas famílias permitem que ambos conversem, em particular, inclusive, troquem mensagens, que tenham alguns encontros, praticamente todos os encontros, né? Praticamente todas as famílias que liberam encontros aí para eles se conhecerem antes de finalmente decidir, são encontros onde uma terceira pessoa também os acompanha, viu, gente? Não são encontros a sós, né, entre os dois. Se as famílias se gostarem, eles partem para um outro critério, que é o horóscopo. A astrologia, como eu sempre falo aqui para vocês, a astrologia é um critério essencial na hora de realizar um casamento. Os hindus acreditam que na astrologia, no mapa astral, estão listados todos os eventos importantes da vida de um indivíduo. A astrologia védica é usada como o principal método. É feita uma combinação dos mapas astrais aí desse rapaz e dessa moça. Eles focam com base em 36 pontos desse mapa, ou também chamados de guna. Para ser considerado um casal que combina, pelo menos 18 desses 36 pontos devem bater. Outras condições astrológicas também são consideradas, como se um dos dois é um Manglik. E quem assistiu a novela Caminho das Índias vai saber do que eu tô falando, né? Na novela, a Maia, ela é uma Manglik. Isso significa que ela tem Marte, planeta Marte, muito presente em certas casas do seu mapa astral. Pessoas que são Mangliks têm um pouco mais de dificuldade na hora de arrumar um parceiro, porque costumam ser consideradas pessoas com personalidades mais difíceis de lidar. Isso pode ser levado para o lado positivo também, viu, gente? Eles consideram que são pessoas também bem determinadas, bem perseverantes, não é visto somente como uma coisa ruim. Mas quando você faz uma combinação de um Manglik com um não Manglik aqui para eles, isso pode trazer alguns pontos negativos. Então, o que eles costumam fazer, de preferência, não é que nem na novela, que na novela a Maia se casa com uma árvore. O que eles costumam fazer, na verdade, é escolher um Manglik para se casar com um Manglik, né? Uma moça Manglik, ela se casa com um rapaz Manglik. Eles acreditam que isso anule os futuros possíveis efeitos negativos do casamento. Se as famílias se gostarem, os pretendentes derem o consentimento, os mapas astrais baterem
e aí o líder religioso der a sua bênção, eles prosseguem com todos os processos. Bom, esses processos eu já conversei com vocês em um dos últimos vídeos, onde a gente fala de todos os rituais de um casamento hindu. Mesmo que a prática do casamento arranjado tenha permanecido aqui pela Índia, algumas coisas modernizaram. Como eu falei para vocês, sites, aplicativos de casamento têm se tornado cada vez mais comuns. Muitas famílias costumam liberar que os dois tenham encontros supervisionados e que conversem aí por mensagem, por telefone, que raramente ou nunca acontecia há 40 ou 50 anos atrás. Os meus sogros, por exemplo, eles só vieram a se ver pessoalmente no dia do casamento. Embora nas áreas rurais você ainda encontre coisas como essa, onde os noivos só se veem realmente no dia do casamento, a conscientização de outras coisas já tem evoluído bastante, como evitar aí o casamento infantil e até mesmo falar sobre dote. Outra coisa que modernizou, a gente pode falar também que é a idade média para os indianos se casarem, principalmente as moças. Nos últimos 30 anos, a idade média para uma mulher se casar pulou de 19 para 22 ou 23 anos. Isso vai variar aí se essa moça provavelmente mora numa zona rural ou numa zona urbana. E a razão pelo qual a idade tem aumentado tem tudo a ver com a educação, né? Mais moças têm estudado, graduado, pós-graduado, o que dá mais opções para ela além do casamento. Para vocês terem uma noção de que, na teoria, isso realmente tem sucesso, é só ver sobre as taxas de divórcio. Principalmente quando a gente fala de mundo ocidental, se casam por amor, elas mesmas escolhem os seus parceiros. Mas muitos dados mostram que cerca de metade dos casamentos aí pelo mundo terminam em divórcio. E quando a gente vai comparar com casamentos arranjados, aqui na Índia, a taxa de divórcio ela é de 1%. Os pilares de um casamento arranjado costumam vir primeiro em relação a responsabilidades, compromissos, deveres, só para depois entrar aí com a parte do amor. Por outro lado, alguns podem atribuir essa baixa taxa de divórcios ao grande tabu que é você se divorciar aqui na Índia. O processo de divórcio aqui na corte, na Índia, pode levar até anos para ser finalizado. E além disso, toda a parte do tabu social que isso envolve, que pela sociedade você não deve se divorciar. Quando você se divorcia, você ganha esse estigma em cima de você, de que você é uma pessoa divorciada. Você praticamente perde toda a sua identidade e você passa a ser considerada como aquela moça ou aquele rapaz que é divorciado. Um homem indiano pode encontrar muitos obstáculos na hora de tentar um novo casamento, mas você pode ter certeza que uma mulher indiana divorciada vai encontrar muito mais dificuldade nisso. Se tiverem filhos, então a chance de realizar um novo matrimônio de forma tradicional são praticamente nulas. Bom, e esse foi o tema de hoje. Se você estiver interessado mais sobre casamentos arranjados, além da playlist que eu tenho aqui no canal, que fala somente sobre casamentos, eu falo sobre rituais, sobre curiosidades, né? Eu fiz uma playlist aqui esses dias, você pode ir lá dar uma olhada. Eu também indico uma série que fala sobre uma casamenteira, né? Mas essa série é de uma casamenteira da elite, viu, gente? São de pessoas já bem ricas, né? Tem casamenteiros aí pro pessoal que é da classe média, né? Da classe média baixa, tem também. Ela se chama Indian Matchmaking. É uma série que foi feita pela Netflix, então se você tiver interesse, eu assisti essa série, ela é muito legal. Então, se você tiver interesse, assiste, porque é uma boa opção aí para entender um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like aí no vídeo. O like é muito importante para o vídeo engajar, para ele aparecer para mais pessoas. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito no canal e me segue lá no Instagram, que lá eu também compartilho conteúdo com vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.